fazer a mosca aqui é porque como a gente tinha acesso ao cinema e a gente estava se formando na faculdade, produzindo curta-metragem, a gente queria exibir os filmes. Então, o primeiro momento era trazer filmes para serem exibidos aqui no cinema. E aí a gente ficou pensando em como as pessoas daqui podiam interagir, né, com essas sessões de filmes que vinham de fora. Então, o voto do júri popular era uma maneira do público escolher o vencedor, né? Depois virou os vencedores, um de cada mostra, mas era uma maneira de interação entre o público daqui e os filmes que a gente trazia. Os debates que a gente faz depois das sessões também é uma forma de estreitar os laços e das pessoas darem suas opiniões ou fazerem perguntas sobre os filmes. E também as oficinas que a gente fazia, começou a fazer desde a segunda edição. Na primeira já teve uma pequena, mas principalmente da segunda em diante, que começou a ter oficina de documentário, de... A mosca pra mim é como se fosse a minha vida, assim. Principalmente porque foi ali que eu constituí, é minha casa. Eu vejo a mosca como uma mãe, acho que principalmente, para além dessa relação é, de lar, assim, foi uma maternidade. Foi um dos primeiros lugares assim, onde eu experimentei a arte. A sensação que eu tive quando eu entrei na mosca, na sala, né, de exibição da mosca a primeira vez, foi muito emocionante, porque eu nunca imaginei que eu fosse experimentar aquilo da realidade em que eu vim. E passar ali horas assistindo filmes, e filmes diferentes do que a gente está acostumado a assistir, né, com uma produção totalmente independente, o contato também com os cineastas que a mosca proporciona, foi uma ruptura muito positiva, assim, de uma perspectiva do que o cinema era e do que ele poderia ser e que se tornou para mim. A gente ia ao parque, tinha um cantilzinho, bebia água todo dia, falavam para sempre beber água férrea para ficar com saúde, e andava de pedalinho, passeava na mata, brincando por dentro do parque. A mata era mais cheia naquela época. E assim como era mais cheia de árvores, também era mais cheia de gente. As pessoas costumavam entrar na mata ali no acesso pelo parque. E além do pedalinho, tinha bastante criança no parque e a gente também gostava de alimentar os patinhos. Quando eu era adolescente, depois a minha mãe tinha uma casa aqui e aí eu podia trazer minhas amigas, então a gente ficava mais em casa naquela época, ou quando tinha campeonato de voo, a gente ia no Peripau ver os voos. Mas era diferente. Aí a gente começou a mais ficar em casa, curtir Cambuquira de outro jeito. Comecei a trabalhar na Mosca, quando a gente fundou a Mosca, em 2005. Aí eu passei a vir para Cambuquira trabalhar também, né? Então a minha relação com as pessoas da cidade mudou. Acho que com a cidade em si não mudou, eu continuo gostando das mesmas coisas que eu gostava. Mas eu conheci mais as pessoas daqui. Então mudou muito, porque, de certa forma, eu consigo acessar uma Cambuquira que, como turista, eu não conhecia. Quando eu era criança, eu vinha para Cambuquira quase todas as férias. A gente ficava vários dias e ia ao parque, andava a cavalo, ia na Petequinha, que era uma loja de brinquedo, que a gente fazia compras, ia comprar bombom de cereja no Seu Marino, que era lá. Esse quadro das montanhas coloridas, quando eu era criança, era um dos meus quadros preferidos, assim, eu achava muito lindo por causa das cores. E depois que eu fui entender que era Cambuquira, e aí para mim fez sentido, porque eu amava Cambuquira. Eu sempre falava que eu queria morar em Cambuquira quando eu era criança. Né? Que tem um valor simbólico muito interessante para mim, que através da minha professora de balé eu consegui alcançar uma beleza estética e mais profunda, assim, acerca da interpretação que esses quadros têm.
Gostei muito do meu quadro, porque eu gosto muito da natureza, do verde, assim, da grama. E eu sempre lembro desse quadro porque eu vou direto para a roça da minha avó. Me traz memórias do meu passado. Eu acho assim muito interessante o quadro. Ele traz memórias assim de quando eu era pequena, quando ele mexe comigo, mexe bastante comigo. Gostei do meu quadro porque ele me lembra do sacrifício de Jesus na cruz e eu sempre penso muito nesse sacrifício que foi necessário para que eu e todo mundo que eu amo tivesse vida. Então, é isso. Achei muito bonito. Gostei da cor, né? Cor bonita. Eu gostei muito desse quadro do Menino Lendo, porque eu me identifiquei com ele. Olhando esse quadro, eu pude lembrar de vários momentos meus em que eu estive ali no meu quarto, lendo um livro e imaginando o que eu li, fantasiando o livro, refletindo sobre o que eu havia acabado de ler. E assim, olhando para esse quadro, eu pude reviver esses momentos, me identificar. Música